Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho apresentar e comentar um pouco sobre essa obra chamada 10 Maneiras de Destruir a Imaginação de Seu Filho, que foi escrito por um professor de literatura inglesa chamado Anthony Esolen. Ele escreveu essa obra em um tom irônico, com o objetivo aparente de dar 10 métodos eficazes para ajudar o governo no seu plano de destruir a imaginação de seu filho. Então, aparentemente, ele tem o objetivo de ajudar os pais a como fazer para destruir a imaginação de seus filhos, ajudando assim o plano que é de um Estado totalitário. Mas na realidade por trás, o autor quer denunciar a educação moderna, acusando ela de ser a responsável por matar aquilo que há de muito precioso no ser humano, que é a imaginação. Essa educação moderna, ela vem com aquela aparência de ser a melhor para o seu filho, aquela que vai estimular o seu filho a ter um pensamento crítico, enquanto na realidade tudo o que ela faz é exatamente oposto a um pensamento crítico. Embora seja um pouco complicado entender o que é um pensamento crítico. Essa educação moderna, ela vem se opor a todo tipo de memorização, alegando que ela é oposta, ela se opõe à imaginação, o que é um grande mito. Além disso, essa educação vem se opor àquele chamado ensino tradicional, que dava muito valor à gramática e aritmética, dizendo que isso não é mais necessário, ou então fazendo da gramática algo não muito importante, dando um desprezo no ensino da gramática, tratando-o como algo que é um conjunto de regras que pode ser facilmente esquecido, e que se você esquecer não tem problema algum. Ou talvez ainda pior, é valorizar a variação linguística, descartando totalmente a gramática. Além disso, essa educação é conhecida não por abolir exatamente o ensino dos fatos e da verdade, mas de ensinar os fatos e a busca pela verdade de forma errônea. Ou melhor, não estimular a busca pela verdade e ensinando os fatos de uma maneira com que eles se tornem só fatos. E esses 10 métodos que o autor coloca como sendo eficazes para a destruição da imaginação das crianças se dividem em 3 grandes partes. Alguns métodos são dirigidos à destruição do interesse da criança pelos elementos do mundo. Alguns métodos são voltados para a destruição da criança em relação ao interesse ao outro, ao próximo, e também a destruição do sentimento de pertença a uma comunidade. E também os últimos 2 métodos vão estar voltados para a destruição do transcendente, daquilo que transcende, que vai para além do materialismo, que não se resume a tudo. Então é com base nesses 4 princípios que a imaginação pode ser eficazmente destruída. Já aproveitando para divulgar a Black Friday da loja Use Dons de camisetas católicas, como esta aqui que eu estou usando. Eles estão com uma ótima promoção que vai até o dia 25 de novembro de 2018, que é até este domingo, até amanhã. Então aproveite e acesse o link da loja que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos agora para os 10 métodos, então, que são expostos pelo autor dessa obra. Método 1. Mantenha seus filhos em casa o máximo possível. Neste método, o objetivo é desestimular as crianças a brincarem ao ar livre ou a passar um tempo fora de casa. Para isso, o ideal é apresentar à criança um mundo virtual em que ela possa adentrar e ali permanecer. Os perigos da imaginação que se encontram ao se fazer ao contrário a isso, ou seja, de deixar e permitir que a criança brinque ao ar livre, é o grande perigo de ela encontrar na natureza a infinidade de Deus. Isso porque a vastidão do céu move naturalmente a mente à contemplação do infinito. Além disso, brincar ao ar livre pode ser um grande perigo para a criança, porque ela pode encontrar a si mesma, encontrar ali alguém em que ela pode confiar e tornar-se de alguma forma independente do Estado. Método 2. Nunca deixe as crianças por sua própria conta. Isso quer dizer que os adultos devem regular e dirigir todas as atividades que as crianças devem fazer.
de modo que as crianças não possam fazer alguma coisa por conta própria. Isso fará com que as crianças não criem responsabilidade e não tenham a capacidade de brincar espontaneamente ou de simplesmente brincar. Você pode somar a tudo isso multiplicando as atividades extracurriculares das crianças, de modo que elas não tenham tempo para fazerem o que elas querem. Isso vai facilitar o processo. Isso é importante porque crianças livres e puras são uma ameaça, já que elas podem criar um sentimento de pertença a uma comunidade. Método 3. Mantenha as crianças longe de máquinas e de maquinistas. Então, não permita que as crianças tenham acesso a elementos como projetos, mapas, elementos abstratos, porque isso é uma grande ameaça. Você poderá estar ajudando na criação de sujeitos autoconfiantes, criativos e independentes. Isso é um grande perigo, porque a dominação sobre estruturas abstratas pode conduzir a um estímulo à criatividade e à imaginação, além de fazer com que essas pessoas sejam dóceis à realidade como ela é, e não é isso que o plano de um governo totalitário deseja. Método 4. Substitua o conto de fadas por fetiches e clichês políticos. Você deve privar as crianças do acesso a contos de fadas ou a contos populares que tragam histórias que são permeadas de heróis, de leis morais, e deve substituí-los por fetiches, clichês e políticos. Isso porque os contos de fadas proporcionam uma reflexão sobre leis morais que são imutáveis e que não perecem com o tempo, podendo levá-las a admirar certas virtudes que estão relacionadas ao heroísmo. Além disso, elas proporcionam a compreensão de obras de literatura clássica e da arte humana. Método 5. Difame o que é heróico e patriótico. Você deve destruir qualquer sentimento bom e de reverência ao passado ou ao lugar a que se pertence. Você deve fazer isso enfatizando os erros do passado, os erros dos heróis, de modo que as crianças se sintam superiores a tudo isso e desprezem todo o passado. O grande perigo é que o passado é perigoso, sobretudo porque não pode ser esquecido. Ele simplesmente está ali, impassível, refletindo em sua constância a eternidade de Deus. As histórias heróicas sobre o passado são muito perigosas, porque isso traz às crianças muito respeito, reverência e honra para com o passado. Então isso vai criar nelas um sentimento de patriotismo, de modo a quebrar com aquele desejo do novo que é a ideia progressista. Resumindo tudo, a reverência e o passado estimulam a imaginação e a contemplação. Método 6. Menospreze todos os heróis. É importante estimular nas crianças um menosprezo pelos heróis. Ou melhor, você pode democratizar o heroísmo, de modo a dizer que todos são heróis e de modo a formar na criança uma adulação de si mesmo. O grande perigo em se fazer o contrário, de formar na criança um sentimento de admiração para com os heróis, é porque os heróis, estimulam a imaginação da criança, porque eles apresentam a elas um universo de possibilidades que elas poderiam não imaginar, possibilidades sobre o bem, sobre fazer a coisa certa. Além disso, o heroísmo rompe com todo o conformismo e com toda a superficialidade, de modo a criar também na criança uma imaginação moral, o que pode desencadear em virtudes e em um sentimento de reverência para com o passado. Método 7. Reduz o amor a sexo e narcisismo. Você deve incentivar nas crianças um entendimento de que o amor se reduz apenas a uma questão de sexo, de narcisismo, de mecânica e de higiene pessoal. O grande perigo em fazer o contrário e em dizer que o amor é um sentimento nobre é porque o amor, ele estimula a imaginação também. Ele estimula a uma admiração para com a poesia e para com a música, de forma que surgirão ainda mais poesias clássicas, mais músicas verdadeiras. Além disso, o amor, ele pode incentivar a uma admiração do homem para com a mulher,
pode despertar um sentimento de masculinidade e de feminilidade. O amor faz desejar o que é bom, belo e verdadeiro. Estimula o intelecto pelo conhecimento e pela busca da verdade. Além de que o amor faz surgir um grande respeito das pessoas por si mesmas e pelas outras. Método 8. Nivele as diferenças entre homens e mulheres, de modo a desmotivar o fascínio, o encantamento e a admiração entre o homem e a mulher, de um para com o outro. Você pode fazer isso abolindo as distinções entre ambos, misturando eles de forma que não haja mais essa admiração, esse encantamento e essa curiosidade. Método 9. Distrai as crianças com ilusões e com superficialidades. Você deve fazer isso destruindo a capacidade de escutar da criança. O melhor a se fazer é criar as crianças em um ambiente de barulho, de bastante ruídos, de modo que haja uma interferência espiritual. Isso porque a solidão e o silêncio, eles estimulam a imaginação, estimulam a criança em um encontro consigo mesma e até com o Criador, com o transcendente. Método 10. Negue o transcendente. Para isso, você precisa banalizar o mistério e a fé e tratar o materialismo como uma realidade absoluta, já que a matéria é tudo que existe. Para isso, você tem que reduzir todo o mistério e todos os fenômenos da fé a algo completamente, simplesmente humano, a nível humano. Você pode também dizer que a fé ela é uma construção da mente humana, de forma que não é real. É importantíssimo entender esse último ponto, porque o transcendente ele é a chave da imaginação. É muito importante a negação do transcendente para destruir de fato a imaginação, porque a imaginação ela só nasce, ela só é estimulada naquilo que é misterioso. A imaginação nasce da curiosidade. A imaginação não se abre principalmente ao que conhece e considera familiar, mas ao que não conhece, acha estranho, oculto, velado. O transcendente, ele estimula, conduz ao homem a uma admiração do sagrado, de forma que o homem seja tomado por aquilo que transcende a ele. Esses foram os 10 métodos eficazes para a destruição da imaginação do seu filho, foram apresentadas nesse livro do Anthony Esolen, que é um livro muito bom, vale muito a pena ser lido. Eu gostei muito, afinal também faço parte da área da educação e acredito que seja um ótimo livro para que os pais, pessoas que já possuem filhos, ler. Não para fazer o que aqui está dito, mas para fazer o contrário. Que o autor também deixa explícito, embora trate de uma forma irônica muitos aspectos. Ele deixa claro que não se deve fazer na realidade. Então fica bem claro aqui o que se tem feito nos tempos atuais na educação, seja em casa, onde os próprios pais destroem a imaginação dos seus filhos, muitas vezes de forma inconsciente, e também nas escolas, que também acontece de forma inconsciente algumas vezes. E eu gostei muito do livro porque o autor realmente coloca a imaginação como sendo algo importantíssimo para a educação, para a formação, não só intelectual, mas espiritual do homem. Então vale muito a pena ler esse livro, eu recomendo muito, e principalmente para você que é pai ou até você que é professor, para não fazer o que aqui está, para fazer o contrário. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau! Salve Maria!